Livros que mudaram a minha vida. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje vou apresentar para vocês 3 textos. São mais textos que livro. Eu tenho formato de livro, mas assim, são textos mesmo, curtos. Foram publicados em formato de livro, mas eu acho que vocês até acham por aí na internet, PDF e tudo mais. Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito. Me siga no Instagram, Que Vi do Mundo. Curta este vídeo, comente. Me dê dicas de livros que mudaram a vida de vocês e que veja as opções aqui para membros, porque a gente tem conteúdo exclusivo para membros toda semana. Dê uma olhadinha nas opções. Lembrando que são livros que mudaram a minha vida, não é no sentido de minha vida ter passado por uma transformação. É sempre bom falar. Parei de beber, parei de fumar, nada disso. Não é transformação desse nível. Mas são livros, são textos que me ensinaram muito e são referências para mim. Dessa vez, eu vou tratar de 3 textos de não ficção. São 3 discursos. Eu adoro discursos. E agora, olhando aqui, todos foram pronunciados em língua francesa. Não que todos os autores dos textos sejam franceses, né? O primeiro que eu vou comentar com vocês é Da Igualdade entre os Homens. É um texto do Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Ao contrário do que muitos pensam, ele não é francês, hein? Ele é suíço, né? De Genebra. Em Genebra fala-se francês. E aqui nesse texto, ele explica a origem das desigualdades. Embora o texto dele mais conhecido seja o Contrato Social, este aqui me toca especialmente. Ele fala que a origem das desigualdades é a propriedade privada. Às vezes a gente pode dizer que ele era comunista. Aí ele tem uma passagem aqui que ele fala que a desigualdade surgiu quando o homem cercou um pedaço de terra e falou: isso é meu. Este texto ele é muito importante e muito relevante em vários sentidos, mas a passagem que mais me chama a atenção é essa, principalmente agora, no momento que estamos vivendo, essa polarização política. Eu sempre lembro disso, da propriedade privada e todas as disputas que engendram em nome dela, pela ausência dela ou por excesso dela, né? Latifundiários e sem terras. Rousseau escreveu isso em 1754, século XVIII, antes da Revolução Francesa, antes do marxismo. Marx nem era nascido. Antes de muitas coisas, ele já estava discutindo essa questão. Então, isso já era uma questão bem importante naquele momento, né, na Europa. E ainda é até hoje, né? Pra gente ver que esse assunto que ele trata aqui é tão importante que é questão até hoje. Um outro texto, agora sim, de um francês, que também é muito antigo, mas é excelente, Discurso da Servidão Voluntária, do Etienne de La Boétie. Sobre este livro aqui, sobre esse texto, eu tenho um vídeo aqui no canal, um dos mais vistos, um texto em que eu comento este livro, né? Lá as ideias estão mais frescas. O Etienne de La Boétie, ele era grande amigo do Montaigne, então a gente está falando de um cara que escreveu isso no século XVI. E ele escreveu isso muito jovem. Este texto nos ajuda a entender esse comportamento fanático que muitas pessoas estão tendo hoje, né, com o resultado das eleições. Aliás, abre um parênteses aqui. Se vocês querem entender bem, entender a psique das pessoas que estão fazendo o que estão fazendo e tal, se vocês querem ler textos que ajudem a entender esse fenômeno, o que eu sugiro? Este texto aqui, já tem vídeo aqui. Psicologia das Massas e Análise do Eu, do Freud, que também tem vídeo aqui. O Rinoceronte, Teatro do Absurdo, do Ionesco, também tem vídeo aqui, bem antigo. A Peste, do Camus, também tem vídeo aqui. E um outro que eu acho que talvez ajude também, O Inimigo do Povo, do Ibsen, também tem vídeo. Então, sobre todos esses textos que eu citei, tem vídeo aqui no canal. Então, se você quiser fazer um percurso literário para entender o que acontece, por que acontece, vá nesses vídeos lá e leiam os textos. Primeiro assistam os vídeos, depois leiam os textos. Voltando aqui, por que esse texto mudou a minha vida? Por essa razão que eu acabei de explicar. Ele nos ajuda a entender o que faz pessoas seguirem uma liderança. Essa servidão voluntária, esse instinto servil, porque o líder, seja ele tirano ou não, ele só tem poder, ele só tem legitimidade porque é seguido. Porque se ele não tiver os seguidores, ele pode ser do mesmo jeito que é, fazer as mesmas coisas que faz, que não vai dar em nada, não vai ter diferença nenhuma, não vai ter poder nenhum. O poder dele está em ter seguidores. Isso pode servir até para influencer, hein? Agora, o que faz esses seguidores seguirem é o que há. Aí você vai ver, você pode ver Psicologia das Massas do Freud, explica bem isso também.
Vou ler um trechinho. Os homens nascidos sob o jugo, depois alimentados e educados na servidão, sem olhar mais à frente, contentam-se em viver como nasceram e não pensam que têm outros bens e outros direitos, a não ser os que encontraram. Chegam finalmente a persuadir-se de que a condição de seu nascimento é a natural. Esse trecho nos faz lembrar a alegoria da caverna do Platão. Aí ele fala assim: aprendemos a engolir sem achar amargo o veneno da servidão. Mais um trecho. O que dá a um amigo a certeza da amizade do outro é o conhecimento de sua integridade. Tem como garantia sua bondade natural, sua fidelidade, sua constância. Não pode haver amizade em que se encontrem a crueldade, a deslealdade, a injustiça. Quando os maus se reúnem, há uma conspiração, não uma sociedade. Não se amam, mas se temem. Não são amigos, mas cúmplices. É difícil acreditar que haja algo público no governo no qual tudo depende de um trecho. Coisa realmente admirável, porém tão comum, que deve causar mais lástima que espanto ver 1 milhão de homens servir miseravelmente e dobrar a cabeça sob o jugo. Não que sejam obrigados a isso por uma força que se imponha, mas porque ficam fascinados e, por assim dizer, enfeitiçados somente pelo nome de um, que não deveriam temer, pois ele é um só, nem amar, pois ele é desumano e cruel com todos. Este é um livro que nos ensina até hoje. E o último que eu quero comentar é discurso sobre o colonialismo do Aimé Césaire, que é da Martinica. Este eu tenho um vídeo sobre ele e é um vídeo recente, eu li recentemente e eu fiquei fascinada. Ele fala do colonialismo e logo na primeira página ele fala: a Europa é indefensável. E assim, o Aimé Césaire, além de grande poeta, e aí a gente percebe a estrutura poética aqui no texto dele, ele era um grande político, ele era um ativista, ele era uma figura assim, fenomenal. E a parte mais importante desse discurso está aqui, na página 18 deste livro aqui, se alguém tiver a edição, que é quando ele compara colonialismo com o nazismo. O que ele fala? Que os europeus, ele proferiu esse discurso, acho que em 1951, então pouco tempo depois que tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, então assim, Holocausto, Hitler, tudo mais. E aqui ele profere esse discurso, acho que na Assembleia Francesa, alguma coisa assim, lá na Europa mesmo. E aí, o que ele fala? Que, os europeus ficam assim abismados com Hitler, ficam contra Hitler e tal, mas o Hitler fez o que a Europa já fazia no resto do mundo. Só que quando a Europa fazia com os africanos, com os indianos, enfim, com todos os demais do hemisfério sul, estava tudo bem. O problema é quando Hitler faz isso com os próprios europeus, os brancos e europeus, né, que são os judeus. Aí sim, aquilo ficou sendo uma coisa pavorosa. Ele fala mais ou menos isso. Vou ler aqui um trechinho. Que é nazismo, sim, mas que antes de serem suas vítimas foram cúmplices. Que esse nazismo toleraram antes de sofreram. Absolveram, fecharam seus olhos e o legitimaram porque até então havia sido aplicado apenas a povos não europeus. Cultivaram esse nazismo. Ele é sua responsabilidade. E ele gotejava, escorria, penetrava antes de engolir em suas águas avermelhadas todas as fendas da civilização ocidental e cristã. Então ele tá mais ou menos dizendo assim: a Europa não vem agora ficar escandalizada, vocês fizeram a mesma coisa, né? Quando era com os outros, tudo bem. Agora, quando é na própria carne, aí é problemático. Então, dê uma olhadinha no vídeo, porque eu tô comentando mais trechos, caso vocês se interessem. Então, percebam assim, são 3 discursos. São discursos políticos, homens políticos, filósofos, nesses 2 casos. Esse aqui um poeta, mas todos homens de ação política, todos em língua francesa, proferidos em momentos totalmente diferentes. Então, um no século XVI, outro no século XVIII, outro no século XX. Então, assim, de 2 em 2 séculos, temos aqui grandes discursos. Um tratando de desigualdade entre as pessoas, a origem das desigualdades sociais. Outro tratando de servidão voluntária, né, o servilismo despropositado. E outro tratando do colonialismo, do nazismo, da exploração povos.
muito bons. São discursos assim para ler e reler durante toda a vida, porque são questões que não envelhecem. Os 3 aqui estão tratando de questões políticas, mas que tem a ver com princípios morais. Então, tem muita gente que fala, ficar brigando por política. Não é uma questão política apenas como se fosse algo menor. É questão de princípios morais, sempre. Então é isso, me digam se vocês têm textos assim como esses, discursos políticos, textos parecidos que são contundentes. Eu vou adorar ler, eu gosto muito de discursos. Muito obrigada, beijo.